Comentário do dia, eu vou chamar a vinheta porque nós precisamos fazer a reflexão editorial de hoje sobre os atos que aconteceram no Brasil. Esse vai ser o comentário do dia. Bom, está todo mundo querendo uma análise, querendo uma conversa sobre o que aconteceu hoje. Eu abri a live com bom humor, com alegria, leveza no coração. Digo de novo a vocês, porque eu temia muito que se produzisse violência no Brasil e que uma senhora ou uma criança inocentes pudessem ser vítimas dessas aberrações, dessa provocação, dessa irresponsabilidade, essa é a palavra, que este cidadão acelerado que ocupa a presidência da República, Jair Bolsonaro, tentou produzir hoje no Brasil. Mas, vamos lá, então não é se tinha muita gente ou não, tinha muita gente. Tinha 125 mil pessoas na Avenida Paulista, isso é muita gente. Tinha muita gente em Brasília, muito menos do que eles esperavam, e tinha muita gente também no Rio de Janeiro. Mas a questão não é se tinha muita gente ou pouca gente. A questão básica é que eles não conseguiram sair da bolha. Ficou muito claro que essa montanha de gente é gente da bolha do Bolsonaro, gente muito agressiva, as palavras de ordem que nós ouvimos, as faixas mais piradas que nós ouvimos, revelam uma coisa, entretanto, que nós, democratas, progressistas do Brasil, temos que ter humildade como lição preciosa a aprender. Eles são capazes de se mobilizar. E nós parece que perdemos a nossa capacidade de nos mobilizar. Eu tenho uma hipótese sobre isso. Desde que o lulopetismo transformou boa parte das instituições da sociedade civil em chapa branca, que ao invés de representar os interesses do povo de baixo, da estudantada, dos trabalhadores, dos intelectuais, dos cientistas, dos artistas, e passou a ser mecanismos de propaganda de cima para baixo do governo e com as contradições monstruosas do lulopetismo, a sociedade civil brasileira está debilitada, está fragilizada. Mas as lições que essa radicalização boçal que o Bolsonaro tem produzido no Brasil são uma lição preciosa de que nós, democratas, precisamos reaprender a nos mobilizar, precisamos reaprender a nos unir. E essa é as duas primeiras reflexões que eu faço dessas manifestações de hoje. Primeiro, que não aconteceu aquilo que o Bolsonaro sonhava que pudesse produzir acontecer. Milhões de pessoas, de forma irresistível, depredando as instituições e entregando o poder sem limites para ele exercer, não sei bem para quê. A segunda é uma lição de humildade que nós, democratas, temos que aprender. Reaprender a nos mobilizar, reaprender a nos unir, porque a rua pertence às maiorias. E essa é a lição mais importante do dia de hoje. Foram grandes as manifestações, foram expressivas as manifestações, foram radicais as manifestações, foram malucas as manifestações em alguns aspectos, sem dúvida. Mas eles não conseguiram furar a bolha, eles são uma minoria radicalizada, agressiva e desorientada, porque o país está vivendo hoje a maior crise social e econômica da nossa história. São números. 15 milhões de brasileiros desempregados, esse é o número redondo, que é a maior quantidade de desempregados da história do Brasil. 6 milhões de pessoas de tanta humilhação e receber não, desistiram de procurar emprego, é a maior quantidade, e esses o IBGE chama de desalentados. A renda do povo, em função da mais violenta precarização do mundo do trabalho da história brasileira, está sendo deprimida para 40% da força de trabalho que vive hoje de bico, sem nenhuma proteção, nem do salário mínimo, que tem o pior valor de compra em relação à cesta básica, por exemplo, dos últimos 15 anos. E por falar em cesta básica, você, minha irmã, você, meu irmão, sabem, não só no posto de gasolina, vários lugares do Brasil passa de R$ 7,00 e em muitos lugares já é R$ 6,00 por média o preço da gasolina, por uma política desastrada de governo, que trocou o real, o custo de produção, pelo dólar para permitir o ganho absolutamente vampiresco de uma ação da elite. Nós vamos voltar a conversar muito sobre isso. Mas das manifestações de hoje, eu quero crer que nós podemos dormir sossegados hoje. Não que não haja desdobramentos. O primeiro desdobramento, o Brasil amanhece trabalhando amanhã. Amanhã estarão funcionando o Congresso Nacional, estará funcionando o Supremo Tribunal Federal. Todos nós que temos a oportunidade de trabalhar, vamos para o nosso trabalho, e frustrou-se a tentativa de golpe que o Bolsonaro imaginava que ia fazer. Eu fiquei olhando aqui, conheço essa gente toda. Um deputado
que simplesmente é suspeito de estar roubando nas vacinas no Supremo, na CPI das Covid. O ministro da Defesa, que é um general de pijama, que há muito tempo rasgou o seu juramento e a honra de pertencer ao Exército de Caxias para ser um bajulador, um puxa-saco, sem nenhum juízo crítico do Bolsonaro, traindo e rasgando a melhor tradição do Exército brasileiro. O general Braga Neto, ministro da Defesa. E quem mais que estava? Estava também um senador que um assessor foi preso agora com base no narcotráfico. Manca. Era essa gente que eu reconhecia ali do lado do acelerado Bolsonaro. Vai dormir Bolsonaro com essa. Nesse país aqui, bandido, ditador não se estabelece mais.